vocês. Estimados amigos e amigas, façam todos bem-vindos, especialmente ao casal Alex e Dejanira, lá de São Bernardo, e também meu amigo Rogério, que está conosco aqui hoje pela primeira vez. E, obviamente, todos os demais colegas que há semanas, meses e anos participam com muita frequência. Estamos, literalmente, começando o ano novo hoje. Primeiro não conta, segundo dia do ano é um feriadão, três é um sábado, quatro, hoje está começando de verdade. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: mais importante que a velocidade é saber que você está no rumo certo, quase todo dia. Eu falo isso para mim mesmo, faço para minha esposa, falo para meus filhos, meus colegas de trabalho, falo para meus clientes, meus parceiros. Por quê? Nós temos muitas opções e nós temos muitos caminhos para seguir no nosso dia a dia. Dizem os matemáticos, nós tomamos 30 mil decisões, das menores a maiores por dia. Então, imagina só quantas pequenas, médias e grandes decisões tomamos por dia. E, claro, às vezes nós temos pressa de correr, sair e realizar. Porém, repito, mais importante que a velocidade é saber que você está no rumo certo. Então, nesse primeiro encontro do ano, eu gostaria de propor uma pergunta a todos os amigos. E a pergunta é essa: qual é a minha real identidade? Eu acho que se nós estamos começando um ano novo, com perspectivas, com horizonte, com novas visões, metas, projetos, em primeiro lugar, nós temos que olhar no espelho e perguntar para nós mesmos: qual é a minha real identidade? Eu gostaria de ouvir uma, duas ou três respostas. Pode abrir o seu microfone e responder para mim. A Ellen Cruz Machado disse: sou filha amada do Senhor. Adorei sua resposta, Ellen. Quem mais? É, filha amada de Deus e serva dele. Maravilha. A Daiane falou que não somente é uma filha amada de Deus, mas também é serva, porque o Salvador Jesus Cristo ensinou que ele não veio ao mundo para ser servido, mas sim para servir. E quanto maior for a sua capacidade de servir, mais você será inspirado nessa doação do seu tempo. Vamos ouvir mais uma resposta, por favor. Qual é a minha real identidade? Tem que abrir o microfone. Parece que o Rogério está falando, mas está com o microfone fechado. A Silvana disse: sou filha de Deus, fui criada à sua imagem e à sua semelhança. Resposta mais que perfeita, Silvana. Tem que abrir o microfone, Rogério. Não, Somos filhos de Cristo e testemunhas. Excelente, Djanira. Não somente filhos, mas também testemunhas. Testemunha do Espírito Santo, dos milagres, testemunho da fé, testemunho da bondade, do amor. Ou seja, literalmente tem uma conexão forte. E todos que vocês responderam, responderam da forma mais perfeita possível. Agora, você sabe quantos habitantes tem na face da Terra, né? Nós somos mais de 8 bilhões de homens e mulheres na face da Terra. E acredito que a maioria desses 8 bilhões de homens e mulheres, todo dia ficam recebendo mensagens aqui no seu celular, seja pelas redes sociais, seja de amigos, seja de quem for. E ali, sabe o que vocês veem? Um carro perfeito, uma família perfeita, uma mulher perfeita, um homem perfeito, filhos perfeitos, com uma visão perfeita, com uma aparência perfeita, com uma educação perfeita, com uma empresa perfeita, com um salário perfeito. É assim ou não é? A Maria Silva, felizmente, falou, foi muito sincera, ela falou que não é. Mas a verdade, Maria Silva, é que você é exceção. A Elisângela Gomes está falando sim. E eu digo sim também. Porque nós, lamentavelmente, nós somos hoje viciados
às redes sociais. E se nós não nos policiarmos, se nós não nos controlarmos, se nós não nos monitorarmos, disciplinarmos a nós mesmos, vai passar um dia, uma semana, um mês, e a gente vai viver o mesmo ciclo que vivemos no ano anterior. Então, se nós queremos, de fato, ter um ano novo, um ano diferente, nós precisamos deixar para trás alguns dos hábitos, costumes, maneiras, atitudes, pensamentos, companhias, lugares do ano passado e começar, como diz a música lá, quero viver algo novo. Então, acredito eu, se nós estamos hoje com 47 participantes aqui no nosso primeiro estudo bíblico do ano, é porque cada um já assumiu esse compromisso consigo mesmo de viver algo novo. E quando nós falamos algo novo, é de nós deixarmos as coisas de crianças. O próprio apóstolo Paulo, lá em Coríntios, capítulo 15, falava: quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, mas depois eu amadureci e deixei as coisas de meninos para trás. Então, talvez nós, na nossa imaturidade, seja emocional ou espiritual, fizemos equívocos, desatinos, tomamos decisões equivocadas, nos envolvemos em ambientes questionáveis, tivemos situações desastrosas, mas vamos virar essa página e começar literalmente algo novo, conforme disse Lucas aí, algo novo de Deus. Mas qual que é a história que relata aqui e eu fui inspirado a compartilhar com vocês? Na cultura americana tem um clássico, uma história que é contada para as criancinhas. E ela foi descrita por um autor chamado James Agee. E o que ele conta? Ele conta que certa vez um camponês criava galinhas e ele encontrou um pequeno filhote de águia. E daí ele falou o seguinte: eu vou criar esse pequeno filhote de águia como uma galinha. E ele levou aquele pequeno filhote de águia e colocou no galinheiro, junto com as demais galinhas. E ele aprendeu a ciscar, aprendeu a pegar os bichinhos, pegar minhoca, ficar lá seguindo o padrão daqueles que estavam no galinheiro. Passado um tempo, um estudioso, um naturalista, um profissional passou lá e disse: o que que você está fazendo aqui, meu amigo? Essa ave não é uma galinha, é uma águia estrondosa. É a maior dos pássaros, das aves do céu. Ela não pode ficar aqui. Não, mas ela foi criada como galinha e assim será. Senão, não está certo isso. Daí ele tirou a avezinha dali e falou para ela: filha, você não é galinha. Você não foi criada para viver nesse galinheiro. Você foi criada para voar alto no céu. O filhotinho simplesmente pegou e ó, voltou no bando onde estava inserido. Daí ele estava inconformado, ele subiu no telhado, no teto da casa, pegou e disse: olha, está vendo? O céu te pertence, você foi criado para voar alto. O bichinho só foi até a beirinha do telhado, pulou e voltou para o galinheiro. Então, olha só, gente, fazendo um parênteses aqui na história. Às vezes, nós somos influenciados pelo ambiente no qual nós estamos inseridos. E nós pensamos que o mundo é aquilo, quando, na verdade, o mundo é muito maior do que aquilo. E às vezes nós temos que conscientemente deixar para trás certos ambientes, locais, companhias, certos hábitos, costumes, certos padrões e buscar algo mais elevado. E aquele, então, profissional, naturalista, ele disse: não, isso não pode acontecer. Ele pegou aquele filhote de águia e levou, então, no morro, no monte, na montanha mais alta que ele podia encontrar. Pegou o olhinho do pássaro e disse: filho, aqui é o seu lugar. Olha o céu, olha o sol, olha os pássaros voando alto. E aquele pássaro, aquela águia começou a tremer, 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 tremer de medo. Então, às vezes, será que nós não temos medo
do novo? Temos. Será que não temos receio do que vem pela frente? Tem. Será que nós não ficamos angustiados, aflitos, nervosos? Ficamos. Mas todo o processo de transformação é preciso passar por um momento de dor, um momento de novidade, de consciência e transformação, seja ela pessoal, seja ela profissional, seja ela emocional, espiritual e até mesmo física. Então, diante daquele dilema, o naturalista profissional simplesmente pegou a ave e jogou morro abaixo. E dela não tinha mais opção. Ou ela ia bater as asas e voar alto, ou ela ia morrer. E daí a ilustração tem essa belíssima imagem aqui, que finalmente ela reconhece quem realmente é, seu potencial, seu propósito, seu destino, sua vocação, seu chamado e voa alto. Então, meus amigos e minhas amigas, é com muita humildade e, ao mesmo tempo, com muito compromisso, que eu queria convidar todos vocês que estão conosco aqui para que nesse ano 2026 nós possamos descobrir literalmente a nossa real identidade e deixar para trás qualquer vício, qualquer atitude, qualquer comportamento, ambiente, crença que nos limite e possamos atingir aquela plena potencial, capacidade, que conforme os amigos falaram aqui no início, que somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos um filho, uma filha amada, e nascemos para servir, para fazer o bem e, em última análise, termos essa conexão divina. E eu digo essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, boa noite a todos, uma satisfação, feliz ano novo para todos, que 2026 seja um ano muito abençoado para todo o nosso grupo. Esse final de semana, eu e o Carlos passamos assim, até discutindo um pouco, porque o que que aconteceu? Nós vibramos com a, a queda do Maduro, né? Que os venezuelanos esperam isso há tanto tempo. E nós, como nós trabalhamos com o povo venezuelano, com os refugiados e vimos o sofrimento, então realmente aquilo nos tocou muito. Só que eu pegava algumas informações e vinha contar para o Carlos: olha aqui, ó. Não, você tem certeza que isso é verdade? Da onde que você tirou essa informação? Ah, chegou aqui para mim pela internet. Ah, não, não, vamos verificar. E teve coisas que ele foi verificar eram verdadeiras, e teve outras coisas que não eram. E daí eu disse, mas como que não é verdade? Não, mas olha aqui, ó. Não, porque o Trump falou isso, porque o presidente da França falou aquele outro, o Lula falou isso, e assim foi. Então, passamos o final de semana discutindo se aquilo era verdade ou mentira. Então, o que está acontecendo hoje? Está chegando no nosso celular informações verdadeiras, sim, teve informações verdadeiras, mas também teve informações falsas que chegaram, que eram feitas por inteligência artificial, que não era verídico, que a pessoa desejava aquilo, que fosse falado aquilo, mas não foi a pessoa que falou. Então, hoje, nós estamos vivendo num momento que está muito perigoso, porque nem tudo que chega na nossa, de informação para nós é verdade. E Satanás, ele está usando esse momento para nos enganar. Então, nós estamos sendo enganados, porque muitas vezes coisas que nós achamos que é verdade, não é. Eu chegava a dizer, mas como que isso não é verdade? E aí, o Carlos, não, eu já procurei lá e não tem essa informação. E não era verdade mesmo. Então, nós precisamos ter muito, muito cuidado nos dias de hoje. E para nós progredirmos, nós vamos precisar ter a bênção do Pai Celestial. Nós vamos precisar nos aproximar de Deus e buscar o conhecimento da fonte da verdade. Então, nós temos algumas fontes da verdade. Primeiro,
São as Escrituras, a palavra de Deus. Quando nós buscamos na fonte, nós vamos encontrar a verdade. De que Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós não seremos enganados se nós estudarmos a palavra de Deus diariamente. Nós vamos aprender a palavra de Deus. Segundo, nós podemos receber revelações individuais de Deus. Através da oração e da fé, eu posso orar a Deus, pedir orientação, e Ele vai enviar a resposta através do Espírito Santo. Como isso funciona? Vai vir na nossa mente a resposta direto de Deus para cada um de nós. Isso se nós pedirmos com fé e com um desejo real de saber a verdade. Então, nós precisamos ter essa busca. Senhor, eu quero conhecer a verdade. Eu não quero ser enganada. Tem muitas pessoas no mundo hoje que estão sendo enganadas e elas pensam que estão com a verdade, mas elas não buscam na fonte verdadeira. Elas estão buscando pelas pessoas, acredita em um, acredita no outro, sem buscar a fundo. Então, nós precisamos buscar a verdade. E a verdade vem de Deus, através de revelação pessoal para a nossa vida. E ela vai vir cada vez mais forte, como uma luz brilhante. A princípio, vai ser uma luzinha pequena, mas à medida que nós nos aproximamos de Deus, obedecemos às suas leis, seus mandamentos, essa luz vai brilhar cada vez mais. Eu separei aqui hoje para a gente estudar junto João 15, que diz assim, o capítulo 15, só até o versículo 17, que diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, aqui quem está falando é o próprio Cristo. Ele está dizendo que ele é a planta da videira. E o Pai Celestial é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Então, ele diz que o Pai Celestial, como lavrador, aquele galho da videira que não está dando fruto, ele arranca e corta fora. E aquele que também está cheio de folhas velhas, ele limpa para que ele possa dar mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Então, aqui Cristo está nos convidando para estarmos nele e ele em nós. Como será que isso acontece? Como que eu posso ter Cristo em mim? É tendo uma conexão muito grande com o Salvador. Eu preciso orar, conhecer, sentir o seu amor por mim, demonstrar o amor que eu tenho por ele. Tudo isso influencia nessa passagem. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Então, ele está dizendo que o ramo, né, a vara, se não tiver preso na raiz da planta lá, se ela tiver solta, ela não vai dar fruto nenhum. Ela só vai dar fruto se ela estiver ali presa naquela videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Nós só vamos dar bons frutos. A nossa vida só vai ser uma vida frutífera, uma vida boa, abundante, se nós estivermos em Cristo. Se nós não estivermos com Ele, nós não vamos dar frutos. Daí Cristo repete novamente: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, não adianta eu ser um galho da videira, mas se eu não estou presa à videira, eu não vou dar fruto. Porque eu preciso estar enraizada em Cristo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes
e vos será feito. Então, aqui tem uma promessa de Cristo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Como será que nós podemos internalizar as palavras de Cristo no nosso coração? Através de um estudo dedicado da palavra de Deus. Nós precisamos parar, seja 10 minutos, 15 minutos no dia, um tempinho num lugar tranquilo, para a gente ler a palavra de Cristo e tentar entender o que ele está falando aqui. E aqui ele está dizendo que tem uma promessa para nós. Tudo que a gente pedir ao Pai, vai ser feito, desde que as palavras de Cristo estiverem no nosso coração, estiverem em nós. Essas palavras de Jesus Cristo têm que estar no nosso coração. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, para nós nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo, nós temos que ser aquelas pessoas que dão frutos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. Então, aqui é mais um convite. Cristo está nos convidando a permanecermos no amor dele. Quantas vezes, né, nós nos envolvemos com tantas coisas e deixamos as coisas de Deus e de Jesus Cristo de lado e não permanecemos no amor de Cristo. Nós afastamos. Assim, porque a vida, temos tantas coisas, e esquecemos daquilo que vai nos dar alegria na vida. Nós estamos buscando coisas que são vazias, que não dão frutos, quando, na verdade, o Salvador é aquele que vai colocar na nossa vida coisas que vão dar muitos frutos, porque nós vamos estar nele. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, como que eu permaneço no amor de Cristo? Primeiro, eu tenho que estar lá, né? Como ele disse lá em cima, conhecendo a sua palavra e depois guardando aquilo que ele nos pediu. Cristo ele nos pediu coisas, até mesmo coisas bem difíceis. Perdoar os nossos inimigos, bendizer as pessoas que nos maldizem. Ele pediu para sermos pacificadores, para nós nos sermos semelhantes a Ele. Então, ele pediu coisas difíceis. Mas é isso que é o nosso propósito, nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o propósito da nossa vida. Às vezes nós estamos buscando, eu quero saber o meu propósito, saber o meu propósito. O propósito já é esse que está nas Escrituras. Sermos semelhantes a Cristo. Que as pessoas possam ver luz em nós, como as pessoas viam luz em Cristo, através das nossas obras. À medida que eu presto atenção na palavra de Cristo, coloco em prática e obedeço, eu vou me tornando uma pessoa diferenciada do mundo. Porque o mundo, ele está na escuridão. Essa é a palavra. As pessoas estão no escuro, seguindo uma luzinha aqui, uma luzinha ali, perdidas, tão desanimadas, tão depressivas, tão sem rumo, perdidas, estão buscando na bebida, nas drogas, no sexo, nos prazeres da carne, na comida, em tanta coisa que temos, elas estão buscando para preencher esse vazio que existe dentro delas. E, na verdade, elas estão longe do amor de Cristo. Por isso que elas estão sentindo esse vazio. O vazio é preenchido através do amor de Cristo. E como ele ensina aqui, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor.
Então, Cristo, ele passou por tudo que ele passou. A vida dele não foi fácil. Ele nasceu lá de uma família bem humilde. Quando ele era pequenininho, eles tiveram que fugir para o Egito, porque queriam matar todas as. O Herodes mandou matar todas as crianças pequenas. Eles fugiram, devem ter passado dificuldade lá, e depois eles retornaram. Quando Herodes já havia morrido, eles puderam retornar lá para Jerusalém. Mas a vida dele não foi fácil. Foi uma vida difícil. E depois, quando ele começou a sua missão com 30 anos, foi uma missão muito difícil, porque ele foi perseguido, ele foi. As pessoas o buscavam por segundas intenções. Alguns queriam alimento. Ah, vamos lá que Cristo faz milagre e nos dá o pão. Então iam atrás dele. E Cristo dava mesmo o pão e o peixe. Mas elas não estavam o buscando com real intenção, com o desejo mesmo de permanecer no amor de Cristo. Outras queriam um milagre para a sua vida, o buscavam. E ele sempre estava lá para fazer aquilo. Mas ele passou fome, ele passou sede, ele passou cansaço, ele passou. Ele disse que não tinha um lugar para encostar a cabeça. Então, é, ele passou por todas essas dificuldades. Mas, como ele disse aqui, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Ele, apesar de todas as dificuldades, ele era obediente a Deus. Ele veio para cumprir uma missão que era de ser o nosso Salvador, morrer por nós, sofrer por os nossos pecados e resgatar-nos da morte. Ele veio com essa missão e ele permaneceu no amor de Deus. Então, assim como Cristo permaneceu no amor de Deus, nós temos que permanecer no amor de Cristo, se nós quisermos vencer todas as dificuldades que nós vamos ter aqui na vida. Por mais que a gente se esforce e tente fazer tudo certo, ainda assim teremos desafios. Por quê? Porque o lavrador é o Pai Celestial. E ele é aquele que vem e faz a poda como que é? Na vinha. Então, é ele que faz essa poda. Então, muitas vezes não é agradável ser podado. E o Senhor, muitas vezes, vai nos chamar atenção e vai nos dar desafios grandes que nos tornarão pessoas melhores. Mas, se estivermos em Cristo, com certeza nos tornaremos as pessoas que temos que nos tornar. Como o Carlos falou aqui, aquela águia, ela pensava que era uma galinha, e no fim ela aprendeu que ela era uma águia. Nós também, às vezes, pensamos que não somos ninguém, que não somos importantes para Deus, que Deus não nos ama, que nós não temos importância nesse mundo. Somos mais um nos 8 bilhões de habitantes que existem. Então, nós achamos, eu sou só mais um aqui, ninguém se preocupa comigo, ninguém. Nós podemos ser para os outros, nós podemos ser mais um. Mas para Deus, que é o nosso Pai Celestial, nosso Criador, e para Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos salvar, nós somos tudo para eles. Então, nós precisamos permanecer nesse amor que eles têm por nós. Daí o Senhor fala assim: tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Então, o Senhor não quer que a gente passe uma vida faltando coisas. Ai, mas me falta amor, me falta alegria, me falta saúde, me falta isso, me falta aquilo. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente venha e permaneça no seu gozo, que o nosso gozo seja completo. E ele fala: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, daí ele nos dá um mandamento de nós amarmos o nosso próximo, amarmos uns aos outros. E o nosso próximo mais próximo está dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, é ali que começa, mas ele tem que ser expandido. A gente começa no nosso lar,
treinando esse amor e vai aumentando. Tem pessoas que têm uma facilidade de amar o mundo, mas dentro de casa não conseguem amar a família. Está errado. Tem outros que só pensam na família e são incapazes de amar uma outra pessoa que não é do seu círculo familiar. Também está errado. Aqui Cristo deixa bem claro. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele demonstrou um amor tão grande por nós, quando ele passou por aquele sofrimento lá no Getsemane, onde ele saiu sangue por todos os seus poros. Ele estava sofrendo pelo pecado de cada um. Imagine, 8 bilhões de pessoas aqui hoje. Mas imagine aqueles que já passaram, os que vão nascer, por todos que Cristo sofreu. Então é algo que a gente não vai entender nunca, essa expiação de Cristo. A gente só sabe que foi um sofrimento muito grande. E ele fez isso por amor. E ele pede que a gente replique isso, amando o nosso próximo. Daí ele fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quem que deu a sua vida por nós? Cristo. Ele podia sair da cruz? Podia. Ele era Deus, ele era mortal, mas também ele era imortal. Ele podia sair dali, mas ele permaneceu, ele morreu por nós. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, se nós quisermos ter Cristo como parte da nossa vida, nós permanecermos no amor de Cristo e ele fazer parte, como aqui eu li no início, nós precisamos fazer as coisas que ele nos pede. E como que eu vou saber o que ele nos pede? Estudando a palavra, meditando, orando, ouvindo o Espírito Santo falar na minha mente e no meu coração. Se vocês perguntarem para o Senhor hoje, numa oração após essa reunião aqui, Pai Celestial, quem que o Senhor quer que eu demonstre o meu amor amanhã ou nesta semana? O que vai acontecer? Se fizerem uma oração, claro, for uma oração sincera, com real intenção de demonstrar amor para alguém. Deus vai colocar o nome dessa pessoa no seu coração, na sua mente. E vocês vão saber para quem, pode ser um filho, um vizinho, um parente, o esposo, a esposa, alguém. O Senhor vai colocar na nossa mente. Você deve demonstrar o meu amor amando alguém, amando essa pessoa. Daí ele fala: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Daí no 16 ele fala: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, Cristo correlacionou muito essa mensagem, de que se nós queremos que Deus responda às nossas preces, às nossas orações, nós temos que amar as pessoas. E a coisa mais que está sendo ensinada na internet é que não se importe com o teu próximo, não se preocupe, cuide de você, ame você a si mesma, cuide de você. Não, às vezes as pessoas estão se preocupando tanto com elas mesmas e estão cada vez mais infelizes. Nós vamos conhecer esse amor de Cristo e sentir quando nós passarmos a nos preocupar sinceramente com o nosso próximo. Eu estive com uma amiga no final de semana, ela é casada pela segunda vez, e o marido dela tem alguns filhos, e ele teve um filho que se casou com uma moça, e a moça não era muito bem equilibrada, usava drogas. E, bem, acabou que ele se divorciou da moça, mas eles têm uma filhinha de 2, 3 anos, bem pequenininha. E essa criança ficou com o pai, a mãe perdeu a guarda da criança.
Só que o pai trabalha, então ele deixa a criança numa creche das 8 da manhã e 6 da tarde, todo dia. E, e ela disse: mas não é meu neto e eu não vou me preocupar com essa criança. E ela não, eu tô velha, tô idosa, eu não vou, se o meu marido quiser ir lá cuidar e tal, ele cuida, mas eu não vou. E quando ela falava para mim isso, eu nem falei nada, porque eu vi que ela não ia mudar do seu pensamento. Mas me veio na mente o seguinte: esse não é o ensinamento que Jesus nos deu. O ensinamento que Cristo deu é outro. É tua neta, não é tua neta. É de sangue, não é de sangue. Não tem isso, gente. Para o Senhor foi muito claro que nós devemos que amar o nosso próximo, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então, nós temos que começar a pensar com maior clareza na nossa mente as palavras de Cristo. E para isso nós vamos ter que estudar a palavra e colocar, internalizá-la no nosso coração. Aquilo de deixar para lá, que não é minha responsabilidade, não é meu filho, não é meu neto, não é isso aqui. Está correto a pessoa pensar assim, mas não é o que Cristo espera de nós. Cristo espera que a gente se torne pessoas melhores, acima dessas coisinhas do dia a dia. Que a gente se torne pessoas realmente que são verdadeiras seguidoras, verdadeiros discípulos de Cristo. Então, fica aqui para vocês estudarem essa semana, João, o capítulo 15 de João, e colocar como uma meta de estudo pessoal das Escrituras, buscar Deus para conhecer mais sobre Deus e Jesus Cristo, compreender que as provações às vezes vêm na nossa vida como uma poda para a gente poder dar frutos. Então é essa mensagem que eu digo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos agora abrir para perguntas e comentários. Temos alguns minutinhos para isso, então quem quiser fazer perguntas ou comentários, não necessariamente sobre o tema desta aula, pode ser sobre outros temas também, pode, erguer a mãozinha, no sinal de reações aqui embaixo, ou então abrir o microfone e nós vamos chamando conforme